valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças a Deus, mais um dia de programa, mais um dia de provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje fala assim: o homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Provérbios 29, 5. Não use linguagem de bajulação. O homem maduro sabe muito bem que a lisonja infla a alma. E quem lisonjeia sempre tem intenções escusas. Essa é uma lição que todo sábio deve conhecer. Os que receberam ajuda do ministério de Paulo na província romana da Grécia, ou melhor, da Galácia, eram assediados pelo que foram da Judéia, ao ponto do apóstolo alertá-los, dizendo: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Gálatas 4,17. Semelhantemente, os coríntios foram insensatos em tolerar esses que se comparavam Paulo a si mesmo, se louvarem, esses que acabaram por escravizá-los. 2 Coríntios 10, 12 e 11, 20. Portanto, muito cuidado com lisonjas e elogios, pois alguém pode estar armando uma rede aos seus passos. Um homem de Deus nunca usa de linguagem de bajulação, muito menos com intuitos gananciosos. Também jamais busca a glória de homem. Antes, com labor e fadiga, cuida do rebanho de Deus como pai a seus filhos. 1 Tessalonicenses 2, 5, 6. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Fique na paz de Deus que vem do nosso Senhor. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração. Bom dia, amadas irmãs e ouvintes deste programa Mães Amorosas. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Leitura dessa semana 3, sexta-feira, Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 26, Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23 e 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 ao 7, está escrito: ler com oração, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. A salvação da nossa alma. O tema dessa mensagem de hoje, irmãos, a salvação da alma no plano de Deus. Que todos nós que fomos alcançados pelo rio da graça, pelo rio da água da vida, precisamos agora desenvolver nossa salvação. Vou repetir aqui, irmãos. Todos nós que fomos alcançados pelo rio da água da vida, precisamos agora desenvolver nossa salvação. Essa salvação se inicia pela fé. Podemos conferir em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13. A que parte do homem tripartida essa salvação se refere? Refere-se à salvação do espírito humano. Ao crer e invocar o nome do Senhor, nosso espírito foi regenerado. Nascemos de novo, nascemos do alto. Deus nos deu o poder de nos tornar seus filhos. João capítulo 1, versículo 12.
O espírito humano foi salvo, porque o Espírito de Deus entrou em nós e se uniu a nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Dessa forma, a vida de Deus nos regenerou e fez-nos nascer de novo. Temos a vida e a natureza de Deus. Assim, nosso espírito foi salvo. A alma ainda não foi totalmente transformada. A partir da salvação de nosso espírito, a vida de Deus já começou a tomar posse também de nossa alma, mas ainda não totalmente. Enquanto vivemos na terra, passamos pelo processo de salvação de nossa alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Deus não nos pode colocar completamente em Cristo enquanto houver partes em nós que ainda sejam incompatíveis com sua natureza divina e santa. Precisamos da salvação da alma. Às vezes não entendemos porque, mesmo sendo cristãos e filhos de Deus, passamos por provações e sofrimentos. Para entendermos isso, o apóstolo Pedro nos diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Esses momentos de sofrimento têm o propósito de provar nossa fé e revelar as impurezas que ainda existem em nós. Assim como o ouro é refinado e depurado pelo fogo para remover impurezas, Deus nos purifica. Mesmo vivendo no Senhor, pregando o Evangelho e desfrutando de sua presença, ainda carregamos traços naturais em nossa alma. Deus precisa santificar para que, totalmente transformados, possamos ser incluídos na glória de Cristo e participar plenamente da herança prometida. Somente assim seremos herdeiros do mundo, como prometido a Abraão. Deus quer depurar nossa fé. Enquanto estamos vivos, eliminando a confiança em nossa própria força, a prova e a purificação tornam a fé mais preciosa e pura, aumentando seu valor diante de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. A fé precisa ser refinada até que a alma seja totalmente salva, para que possamos reinar com Cristo e sujeitar todas as coisas. Isso está nos versículos 8 e 9. A alma ainda não experimenta totalmente a realidade da natureza santa. Essa santificação não depende do quanto nos esforçamos em nosso ser natural, seja pelo ascetismo, práticas de jejuns, vigílias, afligir o próprio corpo ou qualquer outro esforço humano, conforme está registrado em Colossenses capítulo 2, versículos 20 ao 23. Mas da lavagem de água pela palavra. Isso está em Efésios 5, 26. Cristo entregou-se pela igreja para santificá-la. O poder transformador da palavra de Deus nos purifica, removendo o velho homem e o pecado, e nos enche da vida e da verdade divina. Não se contente com o conhecimento bíblico adquirido como uma água parada de pântano ou charco, conforme está registrado em Ezequiel 47, versículo 11. Assim como um pântano precisa de drenagem para remover as suas águas e se tornar saudável, a alma precisa ser purificada pela palavra viva, pelo fluir do rio da água da vida. O ensino dos apóstolos, a imersão na palavra, a oração e a comunhão com Deus nos lavam, retirando as impurezas do velho homem e do mundo e enchendo-nos da realidade divina. Cristo é a verdade. Ele substitui a falsidade, a vaidade e que não é santo em nós por sua natureza em vidas santas. Graças a Deus que Cristo é a verdade. E ele substitui a falsidade, a vaidade e tudo o que não é santo em nós, por sua natureza e vidas santas.
Assim, Deus prepara uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito. Esse é o objetivo da santificação da alma, transformar-nos completamente para que sejamos apresentados diante dele como uma igreja santa e gloriosa. Agora todos nós podemos compartilhar a luz, direção e admoestação dessa porção que o Senhor preparou para nós hoje. Todos nós fomos alcançados pelo rio da água da vida. Precisamos agora desenvolver a nossa salvação. Essa salvação se inicia pela fé. Ó Senhor Jesus, aqui em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9 ao 13, diz: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, então o invocar o nome do Senhor regenera o nosso espírito, nos traz salvação, nos livra de nós mesmos, da nossa condição caída. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa é a direção para nós, né? Invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó, e o Senhor nos dá uma admoestação, né? Não nos contentarmos com o conhecimento bíblico adquirido como uma água parada, ou pântano, ou charco, né? Ó, Senhor Jesus, porque assim como um pântano precisa de drenagem para renovar suas águas e se tornar saudável, a alma precisa ser purificada pela palavra, pelo fluir do rio da água da vida. Amém. Ó Senhor Jesus, o ensino dos apóstolos, a imersão na palavra, a oração, a comunhão com Deus, nos lavam, retirando as impurezas do velho homem e do mundo, enchendo-nos da realidade da vida divina. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Até amanhã, com mais uma porção da palavra. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, criançada? Vamos fazer a imersão na quinta-feira? Sim, no novo homem eu posso cooperar com Deus. Vamos lá? No novo homem eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. Eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. Eu posso cooperar com Deus. Posso cooperar com Deus. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs. Feliz sexta-feira para você, para toda a família. Deus abençoe o seu lar aí. Tudo que você for fazer, né? Nesse dia, tenha a presença do Senhor, amém? Senhor Jesus, estamos com o tempo bem curto aqui. A gente quer também dizer para você que nesses tempos, nós que terminamos o livro de Daniel, né? Então, que nesses tempos finais nós possamos estar nos preparando sem ansiedade, sem preocupações. Porque a vinda do Senhor tem que ser para nós uma alegria, né? Assim, quando você vai receber uma visita, né?
você limpa a casa, né? Deixa a casa brilhando, o chão brilhando, né? Ambiente perfumado, né? E com alegria você vai receber essa visita, né? E quando você não está com a casa arrumada e a visita chega de repente, então, uau, você fica desesperado, porque você gostaria que quando chegasse tivesse tudo limpo, né? Então, a vinda do Senhor é para nós algo especial. Então, hoje é uma visita, como se fosse uma visita especial, né? Então, temos que limpar a casa. Então, limpar o nosso interior, né? Limpar a casa, né? Nós que somos santuário do Espírito Santo, né? Vamos limpar, manter sempre limpa a casa, né? E a gente tem o sangue de Jesus, né? Para nos lavar, nos purificar todos os dias, nos limpar do pecado. E também temos a água, né? A água da palavra, que limpa a poeira do mundo, tira a poeira. Nada melhor do que lavar, né? O ambiente que está empoeirado, né? Então, isso o Senhor já está fazendo conosco. Então, todos os dias nós estamos buscando o Senhor, estamos cada vez mais com a consciência mais sensível, né? E o Senhor vai mostrando para nós as nossas falhas, a gente vai se voltando para o Senhor, e o Senhor está nos transformando, isso é um fato. O Senhor está fazendo uma transformação em nós, de dentro para fora, né? É uma faxina, né? De dentro para fora, né? A verdadeira faxina é quando você limpa os armários, né? Aqueles pontinhos que ninguém está vendo, mas você sabe que está sujo. Então você vai lá limpar. E o Senhor está fazendo isso. O Senhor está limpando o nosso interior, pelo simples fato de nós estarmos voltados para a palavra. Você crê nisso? Verdade. É verdade, né? Então, a palavra que é Cristo está transformando o nosso interior. Então, quando o Senhor vier, quando o Senhor voltar, a casa já está pronta, já está limpa, tá certo? Então, ele pode vir a qualquer hora. Quando tudo está limpo, você pode receber visita a qualquer hora. E você vai ficar feliz de recebê-la, né? E sem passar vergonha, porque está tudo limpinho. Então, assim é a vinda do Senhor, né? Então, vamos manter a nossa casa limpa. Quando o Senhor voltar, aleluia, nós estaremos com Ele. Amém? Nós estaremos com Ele nas nuvens. Ó Senhor Jesus. Então, amada, não fique com medo. Fique alegre com a vinda de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos nos preparar. Vamos arrumar a casa e deixá-la bem perfumada aí. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por Daniel, que deu uma despertada na gente. Ó Senhor Jesus, muito obrigada por seu falar diário, pelo alimento diário que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã, pela imersão na palavra, ó Senhor, pela oração, pela leitura bíblica, Senhor, pelos livros que nós lemos, tudo está disponível para nós. Tem muita comida nesta casa. Obrigada, Senhor, pelo seu falar que não para. Ó, Senhor Jesus! Amém! Senhor, abençoe as nossas irmãs, suprindo todas as suas necessidades. Que todas nós possamos estar prontas na sua volta. Amém! Aleluia! Ó Senhor Jesus, vida da igreja é só alegria. Muito bom, amadas. Hoje nós vamos ler o livro de Oséias. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse profeta e sobre este livro. Oséias é um dos livros autobiográficos dentre os livros proféticos. O relato inicial sobre o casamento de Oséias e sua família compõe parte vital da sua mensagem singular. A palavra de graça e o chamado de Deus ao arrependimento
são retratados e evidenciados de maneira dramática pelo amor desprezado, porém constante, de Oséias por sua esposa Gomer, bem como pelos nomes estranhos que ele deu a seus 3 filhos. Fora essa informação sobre a sua família, sabe-se muito pouco acerca de Oséias. Nós vamos ver nesse livro, né, uma maneira muito estranha do Senhor falar com Oséias, né? Ele foi ordenado por Deus, né, para se casar com a promíscua Gomer, que trouxe muita dor de cabeça para o profeta. Parece ter sido o início da sua longa carreira. Contudo, em vez de ministrar, apesar de estar triste, Oséias encontrou em seu casamento problemático a pedra fundamental do seu ministério. Ficou curiosa de conhecer esse profeta? Eu também. Então, de acordo com o primeiro versículo, a carreira profética de Oséias durou pelo menos 40 anos. Ela começou durante o reinado de Jeroboão II, que reinou em Israel, o Reino do Norte, junto com seu pai Jeoás, de 793 a 782 a.C. E depois sozinho, né, reinou até 753 a.C. O ministério de Oséias terminou durante o reinado de Ezequias, que reinou em Judá de 716 a 686 a.C. Olha só, nós conhecemos o rei Ezequias, né? Que a gente viu no livro de Ezequiel. Então, Oséias ministrou até o reinado dele, né? Embora a profecia de Oséias não tenha negligenciado Judá, o reino do sul, suas mensagens eram dirigidas principalmente ao reino do norte, que é Israel, certo? Chamado com mais frequência de Efraim. Então, o reino do norte é Israel e é chamado de Efraim, aqui no livro de Oséias, representado pela cidade real, que é Samaria. Então, aparentemente, Oséias viveu e ministrou em Samaria e nos seus arredores. E, no mínimo, deve ter mudado para Jerusalém quando Samaria caiu nas mãos dos assírios, no ano 722 a.C. Qual é o contexto dessa história? O reinado de Jeroboão II, maior rei do Reino do Norte, segundo os padrões mundanos, foi um período de riqueza geral, poder militar e estabilidade nacional. A economia era forte, o futuro parecia promissor e a nação estava otimista. Pelo menos a classe alta estava otimista, certo? A Síria era um constante problema para Israel, porém Haddad trouxe alívio a Israel ao enviar uma expedição contra Damasco, capital da Síria, no ano 805 a.C. Então, nós sabemos que o reino, depois do reinado de Salomão, o reino foi dividido. Então, ficou o reino do norte, ficou com Israel, que são as 10 tribos. E o reino de Judá ficou Judá e Benjamim. Então, são 10 tribos, são Israel, e o do sul é Judá, com Benjamim. Foi chamado para o ministério profético no ano 783 a.C. Um breve resumo aí sobre o profeta Oséias. Agora vamos começar a nossa leitura, capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, ao rei Ezequias aqui, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel.
Agora vamos prestar bastante atenção, porque o casamento dele é bem problemático, né? Mas traz luz para nós, para o seu ministério é baseado no que ele vive no casamento. A mulher e os filhos de Oséias. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, primeira vez, vai e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Percebeu? O casamento dele vai mostrar a situação de Israel. Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias, ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão. Eu o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse, ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Ó Senhor Jesus, a futura grandeza de Israel. Todavia, versículo 10, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2, versículo 1. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. A infidelidade de Israel. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede, e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe dele se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez.
Versículo 10. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Mas algo interessante que a gente vê no versículo 11 é que, além deles adorarem esses deuses, eles não queriam abrir mão de Deus, certo? Então, eles não queriam se separar de Deus, mas também não queriam abrir mão dos ídolos. Agora, eles queriam adorar os ídolos e não queriam abrir mão de Deus. Então, eu queria misturar tudo. Vou adorar todo mundo, Deus, Yahvé e os ídolos também. Essa era a situação do momento. Mas do lado de Deus, ele tinha intenção de resolver o problema aí do casal, certo? Então, no versículo 13, você vê palavras de repreensão, né? E elas terminam com um profético comum, quando o Senhor quer selar algo que ele falou, ele fala: assim diz o Senhor, né? E a seguir temos a promessa de Deus de redenção e restauração final. Então, o Senhor repreende, mas com o desejo de restaurar, certo? Porque a repreensão vem para um arrependimento. Então, ele quer voltar ao relacionamento com o povo, mas ele precisa repreender, arrepender, deixar os ídolos para poder voltar à situação normal aí, né? De marido e mulher, né? De marido e esposa. Bom, agora podemos ir para o capítulo 3, que relata o amor de Deus pelo povo infiel. Versículo 1. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passa. Senhor Jesus. Assim, comprei-a por 15 peças de prata, 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Você vai entender aqui, porque é muito interessante. É muito interessante, né? O Senhor dá um modelo. Então, o que acontece com esse casal acontece também com Cristo e Israel. Também acontece com Deus e Israel. Eu achei isso aqui muito interessante. Então, houve aqui uma separação, né? Oséias se separa de Gomer. Apesar de Gomer tipifica Israel. Então, vamos para a nota 3.1, que diz assim: apesar de Gomer, como Israel, ter se unido a um amigo, a um vizinho, acho que a pior coisa que tem é o homem ser traído por um vizinho, né? Por um amigo, né? Portanto, deve ter cometido adultério. Deus disse a Oséias para recebê-la novamente. Ela é chamada de uma mulher, em vez de sua esposa. Então, Deus fala para ela, para Oséias assim: vai e busque uma mulher. Porque ela adulterou com ídolos, né, no caso.
ela adulterou, então ele não a chama mais de esposa. Não está separado? Está separado. Então, busque outra mulher. Aí Oséias vai e pega a mesma mulher, que é Gomer, certo? É a mesma mulher, só que ele não a chama de esposa. Ela é chamada de uma mulher, em vez de sua esposa. Por quê? Violou o compromisso. E não tinha direitos perante ele. Assim como Oséias, Deus iria mostrar amor a Israel, apesar de a nação ter perdido o direito a seu amor. Elas preferiam o quê? Bolos de uva. Essa expressão, bolos de uvas, aparentemente eram utilizados em rituais religiosos cananeus, ou seja, pagãos. Talvez como afrodisíacos. Ao usar a palavra amor 4 vezes, este versículo retrata de maneira vívida a loucura da atitude de Israel para com Deus. Então, eu só quero ler para você de novo aqui, tá certo? Então o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher. Amor, palavra amor. Amada, outra, amada de seu amigo. Portanto, uma adúltera de acordo com o amor do Senhor, 3 vezes. Pelos filhos de Israel que olham para outros deuses e amam os bolos de uvas. Então, nesse versículo 1 tem a palavra amor repetida 4 vezes. O relacionamento, vou voltar a nota aqui. O relacionamento entre Israel e Deus foi retratado da melhor maneira como um casamento que, ao que tudo indica, é absurdo e grotesco. Gomer rejeitou o amor verdadeiro que Oséias tinha por ela e preferiu o amor egoísta de outro homem. Significa ídolos, certo? Da mesma forma, em vez do amor fiel de Deus, Israel preferiu bolos de passas. Amar bolos de passas. Então, preferiu ficar com os bolos cananeus lá. Não só amava os ídolos pagãos, como também os bolos de passas pagãos. Está conseguindo acompanhar aqui, né, as notas, né? Traz uma luz para a gente aqui, né? Traz maior compreensão aqui, né? Porque se você só lê sem se aprofundar, você não entende nada, né? Nota 323, então diz assim, não é dito porque Oséias teve de comprar Gomer. Talvez ela tivesse se vendido a alguém como escrava. O que seria comum, né? Porque ela abandonada não ia conseguir sobreviver. Ela precisaria ser escrava de alguém para poder pelo menos sobreviver. As instruções de Oséias a Gomer provavelmente significam que eles iriam se abster de relações conjugais por um tempo após o retorno dela. Porque ele instrui, né? Porque ele diz assim, né? Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Tem uma nota aqui que diz assim, as instruções de Oséias a Gomer provavelmente significam que eles iriam se abster de relações conjugais por um tempo após o retorno dela. Então, os versículos 4 e 5 fazem comparação com o período de exílio de Israel e logo no versículo 4 e 5 fazem comparação com o período de exílio de Israel que eles viveriam em breve, né? O qual lá no exílio eles não iam ter rei, né? Ficariam sem rei e sem adoração, sem sacrifício, né? Sem imagem, sem o éfode, sem os terafins, sem adoração, né? No exílio. E durante esse tempo que eles estivessem no exílio, o Senhor estaria esperando que Israel
o buscasse. Este período terminaria nos últimos dias, em que Israel buscaria o Messias, seu rei, descendente de Davi, né, que é Jesus Cristo, em arrependimento e fé, e é neste momento que Israel fiel seria reunido. Ou seja, estava dividido o povo, né? Israel, Judá e Benjamim. Israel, as 10 tribos, Judá e Benjamim. Neste momento, quando vier o Messias, né, o Senhor reuniria Israel e Judá. Amém? São muitas notas. São muitas notas. Nosso tempo é curto. Infelizmente, nosso tempo é curto, tá? Teria mais comunhão com vocês, mas por enquanto é só. Ficar por aqui. Amanhã, quem sabe, a gente consegue voltar em algumas notas aqui. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é sábado, mas a gente vai estar aqui para ler a Bíblia com vocês. Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor, o livro de Oséias iniciou hoje, já foi lido e compartilhado. E vamos continuar com a segunda parte da leitura bíblica, lendo Salmos 124, Provérbios capítulo 29, versículos 5 até 8, e a primeira carta de João, capítulo 5. Vamos iniciar os Salmos, a leitura dos Salmos, que fala assim: Deus, nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, é verdade. Provérbios 29, 5 a 8. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Amém. Agora, João, a primeira carta de João, capítulo 5, que fala assim: a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de águas e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito de seu Filho.
Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O poder da intercessão. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele tem feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Cristo é o verdadeiro Deus. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Amém? Até amanhã com mais a leitura bíblica. Se Deus quiser, vamos iniciar a segunda carta de João. Bom dia. Eu ouço a tua voz a me guiar. Nós estamos lendo o livro Serva Diligente, nós estamos no capítulo 4, que fala: serva diligente tem a realidade da vida e da natureza de Deus em seu viver. A única intenção de Deus é dar sua vida ao homem e à mulher. Portanto, era necessário que o homem e a mulher escolhessem a árvore da vida, plantada no meio do jardim do Éden, para que Deus pudesse dar-lhe sua vida e, à medida que a vida nele crescesse, governar a terra. O desejo de Deus era que o homem e a mulher, criados com a capacidade de receber a Deus, escolhesse o próprio Deus como vida. Realmente o Senhor nos fez de forma muito especial, né, irmãs? Nós somos os únicos que fomos criados como espírito para conter o Senhor, para que Ele pudesse entrar em nós e que por meio da sua vida em nós, nós pudéssemos servi-lo, né? Pudéssemos fazer sua vontade e que Ele pudesse governar a terra, né? Através desse espírito. Porém, sendo Deus grande, Ele não obriga ninguém a escolhê-lo. Graças ao Senhor. Ele não nos fez como robôs, mas Ele nos deu a capacidade de escolha. Ele deu livre-arbítrio ao homem para que o homem espontaneamente o escolhesse. Por isso, juntamente com a árvore da vida, Ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Deus disse claramente ao homem e à mulher que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comessem, certamente morreriam. Enquanto eles demoraram para escolher a árvore da vida, sabe o que aconteceu? A serpente, aparentemente inocente, porém mais sagaz do que todos os animais, perguntou à mulher:
É assim que Deus disse? A serpente vem sempre em forma de interrogação, provocando uma desconfiança em relação a Deus. Irmãos, muito cuidado com esse ponto de interrogação, quando começa a causar, assim, interrogação, dúvida, né, em relação à palavra, em relação àquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor, assim, venha despertar, né, nos despertar para não sermos enganados pelas artimanhas do inimigo. Dessa forma, Eva caiu na conversa da serpente, olhou para a árvore com outro olhar e obedeceu a palavra, escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por desobedecer a palavra, abriu a porta para o pecado e a morte entrarem no mundo. Romanos 5,12 nos afirma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é uma história da maior tragédia da humanidade. Não há um homem nem uma mulher que não tenha sido incluído nessa tragédia. Todos pecaram. Romanos 3,9 diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, irmã, todas nós estamos debaixo do pecado, do mais culto até os mais simples. O versículo seguinte diz: não há justo, nenhum sequer. Passamos a ser devedoras da justiça de Deus. Uma mulher com dívida quanto à justiça de Deus não poderia mais receber a vida dele. Mas, como a mulher ainda estava no jardim do Éden, Deus precisou expulsá-la de lá, porque ela não poderia mais ter acesso à árvore da vida, uma vez que se havia tornado pecadora e a morte reinava nela. Para guardar o caminho até a árvore da vida, Deus colocou querubins, os quais representam a glória de Deus, e também uma espada rodeada de fogo, representando a justiça e a santidade de Deus. A mulher, por ter caído em pecado, carece da glória de Deus, pois com a queda ela desobedeceu e isso ofendeu a Deus. É preciso resolver primeiro a questão da justiça, pagar a dívida, para depois sermos admitidos pela glória e pela santidade de Deus. E não é pela prática da lei que se paga a dívida da justiça, porque pela lei ninguém é justificado, mas somos justificados pela fé. É possível pagar a dívida pela fé. Graças a Deus que é possível pagar essa dívida pela fé. Jesus Cristo pagou essa dívida por nós com sua morte na cruz. Ai, que notícia boa, irmãs! Jesus Cristo já pagou essa dívida. Nós não tínhamos como nos aproximar de Deus novamente, porque nós não cumpríamos, né, esse requisito da justiça, porque nós todos fomos encerrados no pecado. Mas quando o Senhor pagou essa dívida, todos nós tivemos essa possibilidade, por meio da fé, de retornar, né, porque a nossa dívida foi paga. E quando cremos nele, recebemos o perdão dos pecados e somos assim justificados pela fé. A morte de Cristo satisfez as 3 exigências de Deus, principalmente a justiça de Deus, pois, do contrário, a mulher não teria mais acesso à vida divina. Hoje, pelo Espírito, aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Ao crer em Cristo, fomos justificados pela fé. Entretanto, a justiça precisa tomar conta de todo o nosso ser, subjetivamente, até a plena filiação. Então, esse foi o começo. Nós recebemos a vida do Senhor, fomos justificados por Ele, porém, não para aí. Há um processo ainda que nós precisamos passar.
Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor morreu no nosso lugar. Porque o Senhor pagou um preço para nos trazer de volta para Ti. Nós não tínhamos como fazer isso por nós mesmos. Por mais que nos esforçássemos, não tínhamos como nós pagar essa dívida. Mas o Senhor pagou por nós. Senhor, como somos gratos, porque podemos novamente nos aproximar e retornar à árvore da vida, tocar o próprio Deus, ser santificados por Ti. Senhor, obrigada porque esse processo de salvação já começou em nós. Oh, Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, continuamente ser trabalhados pelo Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, com coração grato a Ti. Muito obrigada, Jesus. Amém. Graças a Deus. Em sua criação Deus arquitetou criar o homem para expressá-lo. Mas este homem do seu Deus se afastou, provando morte, Também pecado. Deus então se fez um homem, homem de dores, que se entregou. O pecador Cristo alcançou e para Deus Pai o resgatou. Deus amoroso que tanto ao mundo amou. Jesus, o Filho amado de Deus e Pai, digno é de honra e glória eterna. Ó céus e terra, só a Ele adorar, o soberano dos reis da terra. É Jesus, a testemunha que foi fiel a seu Deus e Pai. Obedeceu e foi à cruz, trazendo ao mundo vida e luz. Por isso, homens, a este nome honrai. O rio a que flui do trono de Deus alcança o homem para saciá-lo. Também a árvore da vida lhe deu para suprir e expressá-lo. Ó Jesus, somos-te gratos por nos trazeres de volta a Deus. Hoje em ti gozamos paz, não a do mundo, mas a que dás a todo homem que se achega